Boa noite a todos e a todas que estão assistindo e vão assistir essa live. Nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre um próximo curso do Instituto Mátema, que vai se chamar Psicologia Institucional, Estudos e Desdobramentos. Para isso, a gente vai estar conversando um pouquinho com a professora Pamela. A gente vai estar conhecendo um pouco melhor, conhecendo esse curso que vai vir. Eu vou convidar a professora com a gente. Olá, tudo bem? Olá, Pamela! Boa Como- noite! Boa noite. Tudo bem, querida? Eu tô muito bem, tá tirando o frio, né, de São Paulo, tá tudo Sim, muito bem. verdade. Tô Bom, seja aqui, bem-vinda, seja só muito ver para bem-vinda aí. o A gente vai estar conversando um áudio. pouquinho com você hoje sobre esse Sim. curso, né, que vai vir do Instituto Mátema. Eu tô curiosa para entender um pouco melhor também, né, o que se trata a psicologia institucional, né, o que estuda. Antes da gente começar o nosso bate-papo, professora, eu só tenho algumas coisas para falar sobre o Instituto, né, sobre os cursos que vão vir aí. É importante ressaltar que esse vai ser o 10º curso desse ano do Instituto Mátema. Né? Então, você vai ser o 10º curso realizado, mas até o final a gente vai ter mais 4 cursos que vão vir. A gente vai ter um curso sobre o RAM, teremos um curso sobre Levinas, sobre Deleuze e finalizaremos com um curso sobre o Florestan Fernandes. Então, só promete aí até o final do ano os cursos que vão vir. É importante para aqueles que estão assistindo aqui, né, que nós estaremos oferecendo alguns tipos de descontos para as pessoas que estão assistindo e que quiserem participar desse curso e dos cursos que virão. Vocês podem acessar o site, né, que é o institutomatema.com.br. Por lá vocês vão ter informações sobre os cursos, pelas redes sociais também, aqui pelo Instagram. A gente sempre divulga os cursos também. Outra coisa que é importante a gente falar para as pessoas que estão assistindo, professora, é que os cursos são gravados, né? Muitas pessoas não sabem disso. E Sim. eles são gravados pelo Zoom, né? Eles são feitos ao vivo, mas caso você perca, né, uma aula, é importante falar que a gente está sempre mandando os links das aulas depois, que as aulas são finalizadas. Então, tem a parte online, a parte ao vivo, né? Mas também você pode assistir depois. Outra coisa que, inclusive, uma novidade que nós estamos tendo aí, né? Nós estamos com um projeto de bolsas integrais para algumas pessoas. E, especificamente, nós estamos agora trabalhando com bolsas de estudos integral para jovens aqui do ABC. Então, jovens, estudantes que quiserem participar dos cursos, que têm interesse. Então, a gente está trabalhando com essa espécie, isso com convite para todas essas pessoas. Lembrando, né, pelo site vocês conseguem mais informações sobre esses próximos cursos. Bom, Pamela, que falar de você, né? Quando eu estava olhando o seu Lattes, eu fiquei até um pouco... tanta coisa, tanta formação, né? Mas eu te posso dizer que a professora Pamela, né, ela teve sua carreira na UFBA, né? Então, uma mulher guerreira baiana, teve a sua carreira na UFBA, na Federal da Bahia, onde você fez a graduação, depois o doutorado também, né? Mas, professora, você pode contar um pouco para a gente, antes da gente começar a falar sobre o curso, sobre a sua trajetória de acadêmica, ou mesmo a sua trajetória como professora, né? As instituições que você já deu aula. É importante a gente falar um pouco sobre isso. Vamos lá, né? Primeiro, boa noite a todos, todas e todes, né, que estão aqui. Bem-vindos. Obrigada mais uma vez o convite do Matema, né? Obrigada aí pela minha hostel, né, que é a Bárbara. É um prazer de fazer esse bate-papo. Vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Vou tentar ser um pouco sucinta porque eu falo pra caramba. Então, vocês me interrompam qualquer coisa. E pessoal que estiver acompanhando a live, né, quiser fazer perguntas, também fica à vontade, né? Aí a gente vai tentando ao máximo fazer esse bate-papo, mais um diálogo, né, para a gente conhecer um pouquinho o sistema e entender um pouquinho o que é essa área que veio para mim, né, como um presente, eu falo, que foi uma paixão que eu descobri na faculdade, né? Então, eu sou uma moça do interior da Bahia, né? Então, eu saí do interior para estudar na Federal, né? Na época, lá em 1900 e bolinha, né? Não existia outra faculdade pública na Bahia de Psicologia. E eu fui para a UFBA, né?
meio incerta se a psicologia era meu caminho ou não. Chegando lá na psicologia, né, ainda com as minhas inquietações, né, acabei descobrindo a área da psicologia social, e isso é um ponto importante, porque a psicologia institucional, ela é uma área que abraça, né, muito a psicologia social. A gente fala que é como se fosse um grande guarda-chuva, mas mais para frente eu vou comentar um pouquinho. E aí, uma vez que eu descobri que eu queria trabalhar como psicóloga social, que eu queria trabalhar nessa relação entre o indivíduo e a sociedade, né? E como essa sociedade ela impacta no meu processo de subjetividade, eu comecei então a me aproximar das áreas que eu poderia atuar como psicóloga, né? Então, eu fui fazendo então as minhas formações, os meus estudos, fui fazendo meus estágios, e aí a área da psicologia social institucional foi quando eu entrei nesse processo, né? Então, a minha formação foi toda na Federal da Bahia, né? Minha graduação. Terminando a faculdade, eu voltei para o interior, né? E eu voltei para o interior com a convicção que eu queria trabalhar em políticas públicas, que é um dos grandes campos que um psicólogo, né, trabalha aplica, melhor dizendo, os conhecimentos da psicologia institucional, né? Então, eu tinha uma ideia que eu queria trabalhar em política pública, eu queria trabalhar no terceiro setor, eu queria trabalhar com esse universo dessa relação entre o indivíduo e a sociedade, né? E, curiosamente, eu acabei trabalhando numa política pública que eu não imaginava que eu ia trabalhar. Eu sempre achei que eu ia trabalhar na política de assistência social, né? Os CRAS, os CREAS, eu posso depois contar um pouquinho para vocês o que que é isso. Acabei indo para a política de saúde pública, né? E foi uma experiência muito interessante, porque era uma política super nova, né? Então, eu me formei em 2010, a política tinha sido criada federalmente, né? Nacionalmente em 2008. Então, era uma coisa muito nova, a gente não sabia direito o que fazer, era uma equipe multiprofissional, e eu estava lá numa cidade de 35 mil habitantes, né? E a gente tinha que lidar com essas questões de subjetivas, e que também tinham um aspecto social, e como dar qualidade de vida e saúde para essa população. Então, e eu muito jovem, né? Meu primeiro emprego como psicóloga, então foi tudo uma coisa muito complicada, difícil, mas apaixonante do mesmo jeito. E me deu a oportunidade de aplicar esses conhecimentos da psicologia institucional e principalmente de questionar um pouco, né, aquilo que eu tinha aprendido na faculdade. Falou, bom, tem algumas coisas aqui que onde é que eu aplico? Essa realidade está me dizendo uma coisa que a minha formação clássica me diz outra, né? Então, isso foi uma coisa que me levou em contradição, né? E fez também com que me aproximasse cada vez mais para essa área institucional, buscar respostas até fora da psicologia. A gente vai ver lá no curso que uma das respostas está no campo da sociologia, né? Então, a gente tem uma análise institucional que nasceu dentro da sociologia, que faz esse diálogo com a sociologia, inclusive esse olhar crítico que me fez pensar muito nessas coisas e ver que até que alguns dos meus instrumentos de trabalho eram um pouco limitados, né? Ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito da área acadêmica, eu fui fazer então mestrado na época lá no interior da Bahia, numa universidade estadual, e na época o meu tema era um tema relacionado à psicologia social e ao campo de que eu trabalhava, né? Então, eu estudei mulheres trabalhadoras rurais, né? Então, foi uma coisa muito bacana, interessante, é uma coisa que não era no campo da psicologia, mas era no campo também da sociologia ali, e me fez também enxergar esse outro público que tem uma particularidade, né, um desafio próprio. Depois que eu terminei o mestrado, aí eu passei no doutorado, fui fazer o doutorado na Federal, e foi quando eu entrei, de fato, na carreira acadêmica como docente, não mais só como pesquisadora, né? E aí, desde o começo, praticamente, né, quando eu comecei a dar aula 7 anos atrás, 7 anos? Caramba, vai dar, fazer 8, aliás, fez 8 anos, fez 8 anos agora em agosto, nossa. Olha, Eu comecei a dar aula na Unicastelo, que hoje é a cidade do Brasil, lá em Itaquera, né? E eu comecei a dar aula na área de psicologia social e no semestre seguinte eu comecei a dar aula de psicologia institucional com estágio. Então, a minha experiência institucional, além de experiência de estudo, campo de interesse de estudo, campo de trabalho, eu também tive a oportunidade de ser um campo de formação, né?
Então, ao longo desses 8 anos, eu formei, né, espero que bem, dentro da minha capacidade, é claro, eu fui responsável por formar muitos psicólogos que entenderam, conheceram um pouquinho a área institucional, né? Então, hoje eu não dou tantas aulas de estágio institucional, né? Dei uma respirada, mas eu continuo como professora na área de psicologia institucional. Mas ao longo aí dos meus 8 anos de carreira, praticamente até ano passado, né? Esse ano que eu dei uma respirada, peraí, calma, vamos dar uma respirada aqui nos estágios, né? Uhum. Tomar um fôlego, outras demandas, né? E eu dei aula como professora estagiária, né? Dando os estágios. Então, eu acho que essa área sempre foi uma área que mexeu muito comigo, vai ser sempre a área que eu sou apaixonada. Eu gosto muito dos congressos, eu gosto muito de estudar, né? E principalmente acho que é uma área muito rica, é uma área que tem crescido muito no Brasil, e eu acho que é uma área que o que eu acho mais legal, eu acho que toda a área das ciências humanas tem isso, mas a institucional eu acho que é uma área bem legal porque ela nos permite, né, estar acessando vários tipos de conhecimento, né? Então, a gente bebe um pouquinho da fonte da sociologia, a gente vai um pouquinho na economia, a gente tem que entender um pouquinho de artes, né? Então, a gente vai trabalhar muito com recursos que são diferentes, a gente vai para a área da educação. Então, é um campo que a gente, né, tem que ter uma abertura, uma flexibilidade, sem muito preconceito, e também está muito atualizado com as demandas sociais. Então, a gente tem que entender muito do que a gente está discutindo hoje sobre as questões de gênero, de raça, as questões étnicas, as questões culturais. Então, tudo isso porque isso a gente vai ver como um reflexo, uma vez que a gente está trabalhando com pessoas e com grupos, né? Então, essa dinâmica dos grupos que a gente vai identificar nas instituições, pensando nelas como um espaço, mas a gente vai ver que instituição não é somente um local, um espaço físico, ela é muito além, muito antes do que isso, faz todo esse processo de impacto. Não sei se eu fui respondida, também não quero me alongar muito, senão E é o meu horário é maravilhoso todo porque você já da vai minha já vida. abarcando várias coisas que a gente, né, tem que falar aqui, Sim, né, para apresentar você e o curso, né, que você vai dar agora no próximo mês, né? Inclusive, na uhum, sua própria fala, você tocou no ponto do que é a própria psicologia institucional, explicando uhum, melhor o que ela é, né? E aí você falou sobre várias áreas de conhecimentos que ela vai olha abarcar, só. inclusive os autores que você pretende É uma estudar. pessoa. Ai, que Oi, fofa! gente, tudo Ai, bem? gente, que Ela sempre linda! participa, desculpa, tá? Ela é Sempre está conhecida participando. como a estagiária. Os autores que você vai tratar no curso, eles são da psicologia? Eles são de qual área? Então, esse é a graça da ideia, né? Vamos falar um Uhum. pouquinho, então, dar um teaser, né, de como está organizado o curso e quem são essas pessoas que a gente vai dialogar, né? Então, a psicologia institucional, ela surge como um movimento, digamos assim, até crítico, né? Se a gente for pensar na psicologia, quem é psicólogo que está assistindo sabe um pouquinho desses aspectos, mas quem não é psicólogo, independente disso, quando a gente pensa no psicólogo, a gente imagina o quê? Né? A gente lá naquele consultóriozinho fechado, com um divanzinho de veludo vermelho, igual do Freud, né? E aí a gente não enxerga que o psicólogo está em outros ambientes e outros espaços. Então, a psicologia institucional é um conjunto de autores que mostram para a gente esse modelo crítico, pensando assim, olha, essa ideia de uma psicologia que atende individualmente, no processo terapêutico, ele é limitado, porque a gente tem um conjunto de pessoas que precisam e que devem estar acessíveis, né, a esse trabalho que o profissional de psicologia deve demonstrar, que é o trabalho de saúde mental. E aí, a gente tem autores que vêm da saúde, a gente tem autores que vêm da sociologia, mostrando esse modelo de que o que as instituições elas têm um processo impactante. E aí, como é que a gente entende a questão da instituição, né? Para a gente, além de pensar a instituição como os espaços, né? Instituição, para a psicologia, é aquilo que é um coletivo, um grupamento, um arranjo que nos constrói, que produz subjetividade, né? Então, pensando, por exemplo, a primeira instituição que nós somos inseridos, gostando ou não, querendo ou não, é a família, né? A família, ela não necessariamente tem um espaço, não tem um local,
né? Porque quando a gente fala instituição, a gente já pensa assim, ah, escola, empresa, Uhum. mas isso é além, né? A instituição são os coletivos, eu gosto muito mais da palavra coletivos, né? São os coletivos, os grupamentos que geram o que produzem subjetividade. Então, uma vez que a gente está inserido numa família, ou até quando a gente não está inserido numa família, né? Pensando, por exemplo, uma pessoa que vai para um ambiente até institucional, né? Um ambiente de abrigamento, aquele arranjo coletivo, ele produz subjetividade. Depois a gente vai ser inserido em outra instituição que também vai produzir subjetividade, que é a escola. Ou, né, pensando até no meu mestrado, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ir para essa instituição que é a escola, né? Quanto isso impacta na produção de subjetividade e nas relações que elas vão construindo. Então, a psicologia institucional vai falar o seguinte, olha, esses vários espaços institucionais que a gente vai sendo inseridos ao longo da vida, isso vai produzindo subjetividades, isso vai impactando a maneira como me relaciono com os outros, né? E aí é um olhar muito mais coletivo do processo de construção de subjetividade do que um olhar individual. Eu já nasço com essa subjetividade, eu já nasço desse jeitinho, né? Eu sempre brinco com meus alunos, dando alguns exemplos, que na psicologia institucional e outra da psicologia não existe síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, né? Não, aqui a gente está vendo que cada pedacinho dessas instituições, sejam elas pertencentes a gente ou sendo a gente excluídos delas, né? Isso gera algum grau de subjetividade, né? E na hora que, como psicólogo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pensar justamente nessas dinâmicas, porque isso é um processo complexo e um processo fluido, né? Existe uma diferença entre participar de uma família XY e se eu tiver acesso à educação de qualidade ou não, né? E se for me negado o acesso à educação? E se eu tenho um emprego formal ou não? Ou se eu estou num processo de empregabilidade precarizada? Se eu pertenço a um grupo religioso ou não? Qual é a diferença de eu pertencer ao grupo religioso ou não? Eu ser mulher ou homem num país como o nosso, né? Eu ser negro, eu ser indígena. Então, isso tudo que a gente está pensando na psicologia institucional, que é como essas organizações, né, esses coletivos organizam a nossa objetividade. Então, é um pouco mais amplo e por isso que é mais complexo e também um pouco desafiador, né, a gente chegar nesses conceitos, porque a gente não está acostumado a pensar isso. A gente está acostumado a pensar que eu sou essa pessoa, cresço, nasci assim, e esses espaços são espaços apenas que eu convivo, que vão ter lá suas diferenças, mas lá no cerne da coisa, o quanto isso impacta a gente é muito importante, né? Então, de uma maneira bem geral, bem introdutória, Uhum. é isso que a gente tenta trabalhar dentro da psicologia institucional. E aí a gente tem blocos de autores que vão dar ideias, que muitas vezes são ideias, explicações contraditórias, diferentes entre si, né? Por outro lado, dentro de uma prática, são ideias que a gente pode usar como complemento, né? Então, a gente tem um núcleo que eu chamo que é o núcleo da saúde mental, né? Que isso que eu acho bem legal, porque é um núcleo latino-americano. Então, a gente vai ver autores como o José Bleja, né? Que vai ser um dos nossos autores principais aí, um dos grandes autores que a gente traz aqui para o Brasil. Ele é um argentino, né? Ele era um psiquiatra, um psicanalista argentino. Então, ele vai trazer essa leitura de uma psicologia institucional baseado nessa visão mais biomédica, focada na saúde, né? Por que que eu falo que é interessante? Porque a gente tem uma tradição, eu vou dizer na psicologia, porque eu não posso me estender para ciências humanas, porque eu não tenho esse domínio, mas a gente tem uma tradição muito eurocêntrica e americancêntrica, né? Norte-americana. E, ok, é o berço da psicologia. Mas é legal a gente olhar para as outras campos, né? E é uma coisa que é legal da psicologia institucional que também me atrai, ok, mas a nossa realidade aqui de um continente colonizado, com grandes desigualdades sociais, traz coisas para a gente que talvez a gente não esteja prestando atenção. Então a gente pega, né, esse olhar emprestado lá do José Bleja, que é da psicologia institucional, que eu falo que é o campo mais psicológico da saúde mental, que começa a desenvolver a partir dos anos 50, 60, né, que tem uma visão um pouco mais focada para a prática, né? Eu brinco que o Bleja, ele dá algumas instrumentalizações, mas
mais concretas do que é, tanto que ele tem lá dentro da sua formação, né, modelos de, bom, o que que o psicólogo faz nas instituições. Então, ele está descrevendo para a gente uma praxis, um jeito de fazer o trabalho. E, claro, né, a gente olhando hoje, fala assim, mas tá comum, né, ok, tá falando coisa aqui de prevenção, de promoção, tá, isso aí eu já ouço isso há muito tempo. Mas a gente está falando de uma tecnologia dos anos 50. É completamente diferente. Lembra que a psicologia, ela é uma ciência que tem o seu início no final do século XIX. Então, a gente tinha um pouco mais de 50 anos de ciência, vamos botar assim nas contas, né? Que nós é de humanas, a gente, né, não precisa fazer conta uma hora dessa. Então, a gente tinha um pouco mais de 50 anos, e aí, o que que ele está falando para a gente? Olha, esse modelo clínico tradicional, não sei se está tão adequado, isso nos anos 50, né? Hoje a gente acha uma coisa até banal falar isso, mas foi uma coisa muito moderna para a época que ele estava descrevendo. Então a gente tem esse núcleo latino-americano, né, principalmente na Argentina, com esse olhar mais clínico, mais prático, eu diria. E a gente tem um outro núcleo, que é um núcleo também de bastante peso, que a gente vai estudar ao longo do curso, que é o núcleo francês, né? Então, a gente tem principalmente a partir lá, né, do movimento de 68, né, de questionamentos, né? A gente tem o ressurgimento, né, melhor dizendo assim, né, um crescimento da própria psicanálise de base lacaniana. Por que que eu estou falando isso, né? Porque a gente tem dentro desse campo da influência francesa o que a gente chama de sociopsicologia ou sociopsicanálise, né? Aí a gente tem um braço realmente da sociologia, né? Então a gente vai ver autores mais fortemente, a gente vai falar do Georges Lapassade, né, que é um sociólogo francês, né? Mas ele é um dos grandes nomes, né? A gente tem outros nomes desse núcleo, né, do campo da psicologia institucional sociológica, da análise institucional sociológica, que é La Passage. A gente tem o Bruno Latour, também francês. A gente tem o René Leroux, né, que inclusive foi convidado, teve várias palestras aqui no Brasil, é bem conhecido aqui no Brasil, principalmente no pessoal do Rio de Janeiro, né, da UERJ. A gente tem também, né, o pessoal da sociopsicologia e da sociopsicanálise, então, que são um pouquinho mais modernos. A gente tem o Vincent de Goulejac, a gente tem o Henrique Henriquez, a gente tem... Deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém. Né? Acho que é isso. Se eu lembrar de mais algum autor, eu falo. São muitos franceses. Então, que é esse núcleo que tem um olhar que eu diria mais macro-social, né? O núcleo argentino, latino-americano, ele tem um olhar mais micro-social, mais focado nos grupos, nos coletivos. E essa visão da análise institucional francesa, que é um olhar mais sociológico, eu digo que é um olhar mais macro-social. É entender que esse processo de instituição, ele é de construção de subjetividade, mas ele vem a partir de um certo de núcleos. A gente tem que entender a sociedade, tem que ter todas as questões. Uma das coisas que a gente fala muito do Lapsad é a própria noção de ideologia. Ele trabalha muito com essa noção, as relações de poder. A gente tem até uma certa influência, apesar de que não é o foco do curso, eu não vou trabalhar com isso, mas fica aí uma dica para o Matema, de trabalhar um pouquinho com Michel Foucault, né? Então, a gente está falando desse campo aí do movimento francês, né, de questionar as relações de poder, de questionar os modelos institucionais. Então, a gente tem uma relação mais macro-social aqui no campo francês, né? E eles são, se a gente for pensar, eles têm ideias e, digamos assim, focos diferentes, né? Pensando em termos até de instrumentalização, né? Mas que quando a gente vai trabalhar, eu particularmente espero que eu tente passar isso no curso, a ideia é passar isso no curso para vocês, é que a gente veja como eles podem ser interlocutores, né? Como é que a gente pode compreender as ideias, né, da psicologia institucional aqui da América Latina, entender um pouquinho essas ideias da sociologia francesa e como essas ideias podem nos ajudar a construir uma prática psicológica mais moderna, mais contemporânea e que abrace essas diferentes questões. Porque
querendo ou não, lidar com as pessoas, lidar com coletivos é uma coisa complexa, a gente não dá para pegar uma única resposta. E quem sabe, a partir daqui, a gente expandir, né, para outros universos e outros grupos, outros autores que nos ajudem, né? Legal também que vocês estão trazendo aí cursos de autores mais modernos, né? Que eu recomendo lá da Sociedade do Cansaço. Eu nunca sei falar o nome dele, né? Então vou fazer a propaganda aqui ainda adequada. Mas que são autores novos que trazem para a gente uma leitura social de que, ok, vai ter uma diferença entre. A gente está precisando de autores aqui dos anos 60, dos anos 50, 60, 70. Tá, mas e agora? A gente vai lidar com essas questões daqui, geração Z, geração milênio. Como é que vai ser essas relações, né? Autores que não existiam redes sociais, não existia internet, não existiam essas dinâmicas. E esses processos, se a gente for pensar bem, são construtores de subjetividade, né? Então, a gente vai precisar atualizar esse processo e entender, ok, quais são essas dinâmicas agora que impactam na construção de subjetividade que um psicólogo e uma pessoa que queira entender o universo e as relações sociais hoje precisa estar atentos, né? Então, não sei se eu respondi adequadamente, não sei se faltou alguma coisa. Me É oriente. impressionante, né? Como que fazer essas lives eu aprendo. Para mim, eu tomo essas lives como aulas que eu tô assistindo, né? Que eu só vou Contigo, aprendendo, porque são contigo. várias áreas, né? Que a gente passa. Nós estamos dentro das humanas, né? Mas é tão diverso, né? As áreas de conhecimento que a gente pode ter. E uma coisa muito legal do Instituto Mátima é isso, né? São essas várias áreas. A gente estava assim, sempre se focando na filosofia. Agora que a gente está, né, com esse curso abrindo um pouco o leque, né, entrando também nessa área da psicologia social, né, ou institucional. E agora eu entendi um pouco melhor a relação, Pamela. Porque se você tivesse falado para mim antes que era psicologia social, eu acho que eu teria entendido um pouco melhor. Mas eu viajei, quando você me contou, eu falei, o que será que é isso? Eu realmente fiquei curiosa, assim. Uhum. E, Pamela, só para a gente continuar esse bate-papo, porque na verdade aqui nós estamos aqui para te ouvir, né? E você falar. Sobre esse próximo curso que vai vir, você poderia dizer como que vai ser esse cronograma? Como que você pretende fazer as aulas? Serão quantos encontros? A gente começou, né? A ideia é a gente fazer 4 encontros, né? A partir da próxima quinta-feira, né? Então, serão encontros a partir das 20 horas. E a ideia da gente fazer esses 4 encontros é uma aula mais introdutória, né? Então, entender um pouco essas dinâmicas que a gente comentou um pouquinho, né? E fazer com que os alunos, as pessoas que participem, consigam se aproximar desses autores, entenderem as ideias dele e fazer esses links com as realidades que eles vivem, que eles experimentam, sejam atuando como psicólogos ou sejam apenas como pessoas que têm um interesse em compreender melhor esses processos de subjetividade, né? Então, a ideia é, na primeira aula, a gente fazer um panorama, um contexto, né? Tanto histórico quanto epistemológico. Por que que eu falo isso, né? Eu sempre brinco que eu sou uma pessoa que preciso entender o que aconteceu antes para entender o que acontece agora. Então, eu preciso entender o que fez com que aquelas teorias, aquele conhecimento fosse gerado, né? Então, hoje eu dei algumas pistas, né? Por que que a psicologia institucional ela foi criada? Por que que a gente teve essa necessidade de chegar nela, né? Porque alguma coisa antes aconteceu, né? Existia um espaço, existia um ambiente teórico, né? E aí, muitas vezes, no processo, vou dar exemplo da psicologia, porque é aquela que eu domino um pouquinho mais, né? Não vou falar das outras áreas, mas geralmente tem esse campo, né? A gente vai lá, observa, fala, ok, isso é legal, mas isso não responde a tudo. E a gente levanta novas hipóteses, novas explicações para aquilo que, para a dinâmica da realidade, né, que nos apresenta. Então, a ideia é mostrar um pouco esse campo epistemológico, onde a gente está encaixando a psicologia institucional, que eu até brinquei no começo da live, né, que ela faz parte da psicologia social, ela é um guarda-chuvinha da psicologia social. Então, você não precisa saber de psicologia social para fazer o curso, porque a gente vai falar um pouquinho, vou demonstrar um pouquinho de onde ele veio, mas é para você entender que ele é um campo bem específico, né? Ele está dentro desse grande guarda-chuva que é a psicologia, óbvio, mas ele está abraçado nessa ideia de entender o indivíduo dentro das coletividades, né? Então, a ideia é entender esse campo mais epistemológico e, junto com isso, a gente entender um pouco
o ambiente histórico que essas teorias se desenvolveram, porque sim, né? A realidade, ela é importante para o questionamento. A gente vai ver que, tanto no campo da psicologia institucional latino-americana, quanto da análise institucional francesa, coisas estavam acontecendo, situações estavam acontecendo que levaram esses autores a questionarem e pensarem modelos novos, né? A gente tem um exemplo muito claro aqui na América Latina, que é um pouco diferente do ambiente europeu, mas são fatores que levaram esses autores a pensar novos processos. Então, a primeira aula a gente vai fazer um contexto, digamos assim, apresentar o terreno dessas ideias. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre, de fato, as ideias, né, propostas pelo José Blecher. Então, a gente vai começar com a psicologia institucional da América Latina, né? Depois a gente vai falar um pouquinho, né, dessas ideias, de suas obras principais, o que ele entendia, né, e até para a gente poder identificar as semelhanças e diferenças, né, e aquilo que é impactante para a gente, importante para a gente. Depois, na terceira aula, a gente vai a gente vai falar um pouquinho sobre o La Passade, a escola francesa, né? Então, a gente vai margear as ideias dele, né? O que ele propôs para a gente, quais são as ideias que foram inovadoras e por que a gente estuda essas ideias até hoje. E a última aula, a gente vai fazer, então, um arremate pensando numa construção contemporânea, tá? Eu tenho esses dois autores, ou essas escolas, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai focar em dois autores especificamente, mas entendendo que a gente tem outros autores por trás, eu vou dar algumas dicas, algumas sugestões de leitura, enfim, algumas teasers para esses autores, né? E aí, no final, na última aula, a gente vai pegar essas ideias e falar, bom, agora eu tenho essas ideias e o que eu faço com isso? Como é que eu construo uma visão de mundo com esse olhar que a gente foi instrumentalizado pensando nas questões mais contemporâneas. Então, a ideia é até no final, na última aula, a gente fazer um desafio, uma brincadeira, no sentido de, bom, vamos pensar um contemporâneo agora a partir dessas ideias, ver como elas se encaixam, ou até a gente fazer umas críticas. Bom, essas ideias são interessantes, mas eu acho que está um pouco limitado, precisamos avançar nessas ideias. Então, eu pensei o curso construído, né, dessa forma, eu acho que pode ser uma viagem, uma trajetória bacana, espero que os alunos gostem e se sintam acolhidos, né, e se sintam participantes desse processo e a gente conseguir entender esses autores, mesmo que de maneira mais introdutória, mas a ideia é apresentar e instigar, não, né, de fato, a gente limitar, né, a compreensão e limitar o estudo, né, porque eu estudo, continuo estudando, adoro coisas de psicologia social, né? Então, continuo lendo, continuo instigada, continuo participando de congresso, porque é uma área que, para mim, é uma área infinita, né? E que lida muito com os meus próprios afetos, né? Então, é muito importante para mim. Espero mostrar para vocês também. Que lindo, professora. É maravilhoso te escutar falando. E só dá mais vontade, né, de estudar isso. A questão é que a gente tem tanta coisa para fazer, são tantas áreas, né, que eu fico assim, eu quero fazer todos os cursos do Matma. Quero estudar todos Sim. eles, mas eu não tenho tempo, né? A gente ficar... Eu que estou me especializando ainda, né? Tenho muitas coisas. Mas, por outro Professora, lado, né, Bárbara, que hum, você falou assim do tempo, né? A gente tem que pensar que o Matma tem essa possibilidade de você ter as aulas gravadas. justamente. Então, é importante Justamente. isso. E isso que é legal, né? Tem o curso de hermenêutica que acabou essa semana. Eu não consegui acompanhar eles porque eles eram segundas-feiras, no horário que eu estava em reunião na escola. Mas está gravado e eu vou assistir com certeza, porque me interessou muito o curso quando ele foi lançado. Bom, pessoal, como vocês perceberam, né? Temos aí um curso muito grandioso que está por vir. Aqueles que tiveram curiosidade, que querem participar do curso, nós estamos dando alguns descontos, né, para aqueles que estão aqui assistindo. Só nos chamar pelo Instagram, que aí a gente consegue conversar com vocês. Para adquirir esse curso, vocês podem estar entrando no site ou falando com a gente também, né, pelo Instagram. E ele vai começar então na próxima semana mesmo, né? Às Isso. quartas-feiras, às Quinta. quartas-feiras, Quintas. às quintas-feiras, perdão, às quintas-feiras. E fica convite para todos que quiserem estar participando. Lembrando, né, que nós teremos aí mais 4 cursos até o final do ano. Estão vindo aí várias novidades. Sempre fiquem atentos às nossas postagens aqui no Instagram.
Bom, professora, acho que a gente conversou, deu ali um gostinho de quero mais para todo mundo que está aqui assistindo a gente. As pessoas que tiverem mais curiosidades, é verdade. Quem quiser fazer perguntas, nós tivemos uma pergunta Acho que tem umas quando vocês perguntas estavam aí, conversando. então eu não Oi? sei. Acho que tem umas perguntas aí, como eu não sei mexer, né? Então, Sim, temos eu uma vejo. pergunta que, enquanto você estava falando, mas aí você vai voltar a explicar novamente uma questão, mas vamos fazer ela. Sem problema. Ela fala assim, Pamela, e quando a interação entre as pessoas influenciam em nossa construção como indivíduo? Quando falamos na subjetividade do indivíduo? É a Luísa Augusto que perguntou para você. Oi, tudo bem? Então, eu acho que é isso que, se a gente for pensar em termos da psicologia institucional e até de alguns autores que a gente pode fazer esse paralelo, é justamente isso que faz com que a gente construa a subjetividade. Claro, pensando numa ideia de um olhar epistemológico da psicologia institucional e desses autores que a abraçam, né? Então, eu sempre dou exemplo, né, do idioma, né? Então, a gente começa a aprender a falar português porque a gente está inserido em uma família em pessoas falantes de português, né? A gente só começa a falar porque a gente ouve pessoas, a gente se comunica, a gente dá sentido para aquelas palavras, né? E aí eu vou um pouquinho mais além, né? Aí me apresentei e eu falei, eu sou nordestina, sou baiana. Então, eu tenho um sotaque, né? Então, eu falo português como a Bárbara fala, como todos vocês falam, mas o meu português é um português diferente da maioria das outras pessoas, porque eu tenho um sotaque que eu aprendi naquele contexto institucional que é a minha família de falantes de português com sotaque baiano. Eu tenho expressões, né? E eu já tive várias gafes que quem foi meu aluno aqui, ou quem é meu aluno aqui em São Paulo, já foi melhorando, mas eu ainda cometo umas gafes. Já cometi várias gafes de falar coisas e as pessoas não entenderem o que eu tô falando, porque são expressões que são regionais. E para mim é uma coisa super natural, né, de eu falar aquilo, porque eu aprendi, eu cresci ouvindo aquilo, né? Aquilo faz parte da minha maneira de me expressar, né? Então, todo esse coletivo, essas relações, para esse campo que a gente vai estudar no curso, ele é sim produtor de subjetividade. E a gente brinca, né? Nenhum homem é uma ilha. A gente não se a gente não se aparta desse ambiente coletivo. Então, e esse ambiente coletivo, a gente está falando especificamente de instituições mais clássicas, né? Família, escola, emprego, religião, mas também a gente está falando de um contexto sócio-histórico, né? Então, existe uma diferença, provavelmente, muito provavelmente, né? Mas a gente pode fazer esse exercício mental de que eu ser uma mulher nascida na década de 80 no Brasil, em uma determinada classe social, num determinado ambiente, me traz um processo de subjetividade bem diferente se eu fosse uma mulher brasileira, baiana, nascida no início do século XIX, né? Então, a gente tem um contexto histórico que faz isso. Se eu fosse uma mulher nascida nos anos 80 em uma classe social específica, diferente da que eu nasci. Então, a gente está falando aqui de contextos históricos, sociais e culturais. Se eu tivesse nascido em São Paulo, apesar de eu residir em São Paulo hoje, eu não nasci aqui. Então, eu não tenho um processo de construção de subjetiva de uma pessoa que nasceu em São Paulo, uma pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul, uma pessoa que nasceu no Pará, né, nas várias, e sei lá, no Mato Grosso, para a gente abraçar todas as regiões do Brasil. Então, existe uma diferença, né? A gente nasceu no mesmo ambiente, no mesmo contexto histórico, mas em localidades, em situações muito específicas. Então, essas particularidades que são coletivas, elas geram individualidade. Então, a gente está saindo do coletivo para entender a individualidade do sujeito, né? Não sei se foi claro, né? Mas se for, me avisem. Se não for, eu retomo. Mas é entender um pouco esse olhar diferente. Não é sair do indivíduo para o social, mas entender que o social, ele está o tempo todo moldando o que eu sou como indivíduo, né? E, consequentemente, eu vou
junto com esse processo, também moldar a sociedade. É um processo fluxo e dinâmico. É muito bonito de perceber, né, que é um campo que você falou, né, toca na sociologia, e é um campo que a gente, como professor, eu como professora, né, também toco, né, e nas aulas dos alunos, né, essa relação, o quanto o contexto histórico, social, ele influencia quem a gente é. Temos mais uma pergunta, professora. Ela fala se no curso será mencionado a Anna Bock, pode ser que eu me pronuncie errado o nome dos autores, Tá e a certinho. Silvia Lane. Civelane. Civelane. Isso, Lane. Uhum. Só para contextualizar, são autoras, são psicólogas sociais super importantes, né, aqui de São Paulo, da PUC São Paulo, né, a Civelane já é falecida. Elas, a gente não vai entrar em detalhes sobre elas, né, mas a gente vai entender que elas são reflexo dessa construção, né, então elas são autoras que trouxeram essa visão, ampliaram, ou melhor dizendo, popularizaram um pouco esse modelo, né? A Silvia Lane e a Anna Bock são autoras que escreveram nos anos 80, nos anos 90, né? A gente está falando de autores dos anos 50, dos anos 60. Então, muito provavelmente elas tiveram impacto desses autores, mas elas não serão um foco especificamente desse curso. Quem sabe, se o pessoal gostar e quiser, a gente pode até fazer um curso específico futuramente no Máximo, ou eu já querendo me garantir meu segundo curso, né? Quem sabe aí o pessoal tiver interesse, né, em outras questões da psicologia, a gente possa trabalhar futuramente, mas nesse curso específico, elas são autoras que a gente não vai falar em profundidade, a gente vai dar um oizinho para elas, provavelmente no final do curso, quando a gente vai ver os impactos dessas teorias para a construção de uma psicologia com compromisso social, que é uma bandeira muito grande da Ana Bock, uma bandeira muito grande da Silvana, que a gente vê lá no Blecher, né? A gente vai ver lá no José Blecher essa ideia, e a gente vai ver que isso vai ter reflexo no Brasil, né, nos anos 80, nos anos 90, com essas autoras. Mas a gente não vai trabalhar especificamente o pensamento delas, para, né, deixar claro para todo mundo que o foco não é elas, mas elas são com certeza impactadas por esses autores. Que maravilha, professora. Bom, pessoal, aqueles que chegaram no final, né, não conseguiram ver toda essa live, recomendo, porque foi uma aula incrível que a gente teve aí, para aqueles que não conheciam, né, ou não conheciam o termo, né, não sabiam o que estudava psicologia institucional, foi uma aula maravilhosa. E fique aí o convite para nós estarmos participando desse novo curso que vai vir. Aqueles que tiverem interesse, nos procure aqui no Instagram, nas redes sociais, ou pelo site, né, do institutomatema.com.br, que por lá você vai ter acesso, né, aos cursos. Só lembrando que eu estarei aqui novamente amanhã, às 19 horas, fazendo uma live com o professor Duda Oliveira, que é um professor lá da UFBA da Bahia, Ah, né? meu Ele, conterrâneo! sim, seu conterrâneo. Esse professor vai dar um curso maravilhoso. Estamos também muito ansiosos por ele, que é a psicologia, é o pós-Deleuze e a filosofia africano-brasileira. É um curso assim que nos promete várias coisas, né? Vários debates. Estamos muito ansiosos por ele também. Foi muito bom, professora, estarmos aqui conversando hoje com você. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por esse tempo que você tirou nessa noite fria de não é, parece inverno, né? Mas já acabou o inverno, na verdade. O inverno não vai Pois embora é, nunca. essa primavera fake, né, que a gente está passando agora. Pois é. Em São Paulo, pelo menos. Não sei se em outras regiões como é que tá aí, mas aqui em São Paulo tá bem frio, né? Tá bem frio, né? Bom, foi um prazer, então, estar aqui com você. A gente se encontra aí amanhã na live que eu vou estar com o professor Duda. Fica o convite para todos que estão aqui assistindo a gente também, que apareça amanhã para a gente estar conversando com esse professor. E a gente se vê, então, nas aulas, professora, porque eu fiquei curiosa e mesmo que eu não assista online, eu quero depois assisti-las. E é Legal. isso. A gente se vê. Um grande abraço para todo mundo que esteve aqui. Boa noite, gente. Fiquem bem. Gente, obrigada mais uma vez o convite. Espero que vocês tenham tido um gostinho com a ideia do curso, né? E espero que a gente se encontre nessas próximas quatro noites. Espero que não noites não tão frias, né? Para a gente falar um pouquinho da psicologia e de modo de subjetivação e, quem sabe, ampliar um pouco o nosso olhar, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, a Bárbara, o Mátema, e a gente se vê então na próxima semana no curso, tá? Gente, um beijão para vocês.
Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, gente.